Boa noite, boa noite. O Afrânio está todo coisa hoje. Coisa? Lorde. É? Ainda não viu a Afrânio. A Afrânio não está aparecendo hoje. Não. É porque está no... Já ligou, Zé? A gravação? Já liguei, vou Já lá, ligou. hein? Já Tá, ligou. vamos lá. É contigo mesmo. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, fazendo conexão contigo, com nossos amigos espirituais, e que nós possamos aprender, trocar informações, elucidar todos os nossos questionamentos, e esses questionamentos podem ser elucidados através de perguntas e análises, que possamos seguir, mestre, com todos essas elucidações, com todas essas informações, um caminho melhor, mais tranquilo, mais sereno, mais calmo, agasalhando em nossos corações e nossas mentes todos aqueles que entrelaçam conosco, nossos irmãos, amigos, e fazem parte da nossa jornada. Não estão aqui à toa, não estão aqui para o nosso benefício, mas estão aqui para se unir a nós e caminharmos juntos, um ajudando os outros. E é nisso aí que nós temos que pensar. Cada vez mais nesses irmãos que necessitam tanto de nossa ajuda. Que nós possamos erguer os nossos braços e fazer alguma coisa por eles. Pedir por aqueles que estão com Covid, pegando essa doença que ainda assola o nosso planeta, e que muitos não dão a mínima, que eles possam também entender que é grave a situação e que precisam estender também os braços para ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Jesus, e que tenhamos paz nessa hora para podermos compreender tudo aquilo que temos que compreender. Muito obrigado, Mestre. Que a paz do Senhor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma boa noite para todos. Boa noite. Nós estamos hoje estudando o Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 26, no final do capítulo 26, nos versículos 69 a 75, as 3 negações de Pedro. Tá? Então, eu estou tentando abrir minha câmera, não estou conseguindo, mas vai tocando assim. Até uma hora que o telefone achar que eu devo abrir a câmera, tá? Tu fica mexendo muito aí, daqui a pouquinho ele desliga. Sai do ar. Apareceu aqui a câmera. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Ele é meio rebelde, esse aparelho. Não sei a quem ele puxou. Pois é. Bom, então é contigo agora, Elisa. Vamos ler. Nós já comentamos aí, mas vamos ler e agora nós vamos continuar. Ficou para trás uma página do livro Boa Nova. Sim, tá? Sim. E nós vamos continuar no livro Boa Nova depois que ler aqui o assunto de hoje, que são as 3 negações de Pedro. Conforme Jesus já havia previsto um pouquinho atrás, né? Tinha previsto no capítulo 26, versículos 30 a 35, né? E tu irás me negar. Tá? Jesus já sabia, Jesus já conhece cada um de nós, né? Sabe os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, onde nós podemos, né, assim, digamos assim, ser mais explorados,
Hoje nós não podemos ter certas regalias nas nossas reencarnações, porque, né, ele vai falar aqui no capítulo 26 sobre isso. O mundo é mais frágil do que perverso, né, o que fala lá. E Pedro é o grande exemplo disso aí. E nós, assim como o André Luiz representa nós no mundo espiritual, né, meio perdidos, né, às vezes quando o André Luiz também tem umas crises lá, né, foram xingar o padre no livro da Vida Eterna, já queria bater em todo mundo, agora no mundo maior já queria sair doutrinando lá quem ele achava que estava errado, né? Então, é um cara de muito raciocínio, mas os sentimentos são parecidos com os nossos. Ele está muito mais para o instinto. E Pedro é o nosso representante também, tá? No Evangelho. Vamos lá? Vamos lá. Então, o Evangelho de Mateus, nós vamos ver hoje. Quem não tiver o Novo Testamento do Haroldo Dutra, pode usar a Bíblia. Em Mateus, capítulo 26. Nós estamos nas 3 negações de Pedro, que também está em Marcos, capítulo 14, versículos de 66 a 72. Em Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 62. E também está em João, capítulo 18, versículos de 15 a 27. Nós vamos de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio interior da residência, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo em direção ao pórtico, outra criada o viu e diz aos que estavam ali: Este estava com Jesus, o Nazareno. E novamente negou com juramento: Não conheço o homem. Pouco depois, aproximou-se os que estavam de pé, disseram a Pedro. Aproximando-se os que estavam de pé, disseram a Pedro: Verdadeiramente, tu também estás entre eles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar que não conhecia o homem, e imediatamente um galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo, chorou amargamente. Bom, essa é a passagem muito conhecida, né? A negação de Pedro. Tá? Acho que todo mundo que conhece o Evangelho conhece essa passagem, né? Até que eu achei aqui uma coisa aqui que eu não tinha prestado atenção, né? E até o Haroldo Dutra já colocou, pois a tua fala te denuncia, né? É interessante isso, né? Porque ele era galileu, o sotaque dele era, apesar de todos falarem o aramaico ali naquele momento, mas o sotaque dele era diferente dos outros. Então, é igual nós, né? Vê um baiano falar, a gente sabe que é baiano. Vê um mineiro, né? Vê um gaúcho, pá, tchê, né? E a gente vai pegando isso aí. Mas o que importa aqui para a gente não é isso, é sobre essa questão do galo, né? O galo cantou e Pedro, né, chorou. E nós comentamos na semana passada sobre essa questão, que essa negação de Pedro começa na questão do lava-pés, tá? Jesus, tá, se põe a lavar os pés dos discípulos e o Pedro não aceita. Jesus se coloca... Margarete, Jesus se coloca como um escravo. É muito importante a gente ver isso. Na sociedade judaica, né, era um sistema totalmente patriarcal. Geralmente era pai, primogênito, mãe, outros filhos, servos e, finalmente, escravos. Ou seja, o escravo era o ralé da família, se assim podemos dizer. Tá? Todas as piores coisas
que se queria naquela família, tá? Eram os escravos que eram responsáveis. Inclusive por essa questão do lava-pés. Tá? Chegava algum visitante, o escravo imediatamente vinha com a bacia, inclusive há uma passagem no Evangelho que Jesus fala, quando Maria de Magdala entra e lava os pés dele com lágrimas, enxuga com o cabelo, tá? O cara fala se esse homem realmente fosse um mestre, saberia com quem está lidando. Tá? E ele fala sobre isso, Jesus, poxa vida, cheguei na tua casa, tu nem mandaste algum escravo lavar meus pés, ou seja, a hospedagem, nota 0, né? Ou seja, a educação, etc., nota 0, mas também não é nosso assunto. Mas essa questão do escravo, fazer sempre as piores funções, era normal. E Pedro, né, nós vamos começar aqui, quando nós vamos ver a negação de Pedro, nós vamos notar que Pedro realmente não gostou disso. Não gostou. Né? E o que é pior, vai censurar Jesus. É isso que é interessante. E o que é melhor de tudo isso, que isso não está nos evangelhos. Tá? Esse livro aqui que nós estamos lendo, vamos começar a ler o Boa Nova, tá? Do Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, podemos dizer que são as histórias que correm lá no astral e chegam até nós através desses espíritos. Tá? No Irmão X, ou Humberto de Campos, que é o mesmo espírito, tem várias histórias, né? Várias entrevistas, né? Pedro II, Judas, e com vários outros personagens, Tiradentes, se não me engano, vários outros personagens, né? E traz para a gente. A Marilyn Monroe, ela fala que não suicidou, que ela simplesmente errou na dosagem do remédio que tomou, e quando viu já estava fora do corpo, ou seja, já tinha desencarnado. E assim por diante. Então, graças aos espíritos, nós temos algumas informações privilegiadas. Mas por que vêm essas informações até nós? É para nos mostrar onde nós também estamos pisando. Será que nós também não estamos pisando? Nós já falamos sobre isso semana passada, né? Sobre a negação de Pedro, onde nós negamos a Jesus, nós comentamos bem semana passada, né? E vamos agora ver onde Pedro errou e onde nós estamos juntos. Tá? Onde nós costumamos, vou falar dentro do Espiritismo e dentro do dia a dia nosso. Certo? Então, nós foi colocado semana passada e hoje de novo foi colocado a página 26, que nós já lemos as outras, né, Inês? As perguntas do Consolador, nós já lemos semana passada, falando sobre o quê? Essa questão do lava-pés. Ficou faltando uma pergunta. Ficou faltando uma? Faltando a última. Então vamos lá, gente. Qual a pergunta mesmo, Elisa? 300 e... Era 314, 315 e 320, eu acho. 320. Deixa eu ver, acabei de ver aqui agora. Acho que era 320. Que tem tanto livro aqui que o celular cai. Deixa eu olhar aqui, 320. Só para ter certeza. 320. Está aí? Tô aqui. Viu? Ela falando, tem um monte de livro aqui que está até... Né? É a biblioteca do Harry Potter. Quem me dera. Bom, vai direto na 320 ou lê de novo a... Tá, não, vamos direto. Senão a gente não vai nunca ler essa página 26. Bem. Né? 320. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmos. Bom, o Emmanuel é bem direto ao assunto, né? Serve para significar a nossa fragilidade, né? Perdidos na invigilância, na despreocupação da realidade espiritual. Por quê? Nós sabemos, né? É uma pergunta que às vezes eu me faço. Será que eu realmente acredito em Deus? Eu me faço essa pergunta às vezes, porque
muitas coisas que eu penso e que eu faço, se eu realmente tivesse certeza em Deus, que é o que a irmã não fala, eu não faria. Tá? Mas tudo bem, estamos tentando, estamos aprendendo ainda, né? Somos ainda crianças espirituais. Mas essa aí significa a despreocupação da realidade espiritual. Eu sei que eu tenho que manter, por exemplo, meu pensamento no bem. Aí pego uma notícia, pego um jornal, pego uma televisão, meu pensamento vai junto. Nós comentamos isso aqui na quarta-feira. Uhum. É isso? Então, a realidade espiritual é uma coisa que eu sei, estou me pondo, tá? Mas eu acho que serve para todos, nós sabemos, digamos assim, e a gente foge. A invigilância, que ele usa aqui, e despreocupação. Aí ele fala, depois, deixando-se conduzir indiferentemente. A indiferença é uma coisa, tá? É melhor ser quente ou frio, mas nunca indiferente. Morno. Tá? Há uma passagem que fala isso. Melhor ser quente ou frio, nunca morno. Morno é indiferente. O quente é exagerado. O frio, tudo bem, ainda não se tocou. Mas o morno não. É aquele que realmente sabe das coisas, mas não quer usar, não quer fazer, não quer praticar. Tá? Então, essa é a resposta do Emmanuel. Os ensinamentos que nos oferece a negação de Pedro. Né? Porque, no final, ele fala, sem cogitar de um esforço legítimo e sincero, na definitiva edificação de si mesmos, né? da alma, né? Das almas humanas. Né? Então, esse é o grande ensinamento que o Emmanuel resumiu aqui sobre essa famosa negação de Pedro. Tá? Como está no Evangelho, é igual Paulo. Caiu do camelo na entrada de Damasco, Senhor, viu Jesus, se converteu. Aí vem o livro Paulo Estevam, nos mostra bastante detalhes que não está no Evangelho. Né? Aqui é a mesma coisa. A gente vê a negação de Pedro como um erro de Pedro. A gente não se coloca no lugar do Pedro. E o Emmanuel aqui está nos colocando lá. Inclusive é ele mesmo, pode ter certeza. Alguém quer comentar algo? Ou vamos embora? E nós lemos a página, o finalzinho do capítulo 25? Eu acho que sim, que eu estou olhando aqui, sim, né? Uhum. da lavagem, e o marcador está no 26. Então tá ótimo. Nova, Afrânio, esse do Pedro, no meu é 26, não é 25 não. Que a gente já leu o finalzinho do capítulo 25, mas eu acho que a gente já leu, porque o marcador está no 26. É, porque meu livro é igualzinho de vocês, é o antigo mesmo. Tá. E essa questão do lava os pés também, né? O Pedro, não sei onde eu vi, não sei se está aqui, que Pedro fala para Jesus, os meus pés eu não quero que o Senhor lave, e me lave por inteiro, né? Não sei se está aqui. Não, eu não achei aqui. Foi? Aqui não está, não. Tá, então tudo bem. Quando Pedro fala isso, Jesus fala que não, né? Essa questão dos lavar os pés, né, é uma coisa que a gente fica pensando, por que Jesus lavou os pés dos discípulos também? É outra coisa que a gente tem que se perguntar. O que é que tem a ver isso com nós? Aí nós vamos ver o que é o pé. O que significa o pé? Todos nós temos os nossos pés. São as nossas bases. Em cima dos nossos pés está toda a nossa estrutura. Quando Jesus fala sobre a questão do lavar o pé, né, quando Jesus fala, não, pratica o ato de lavar o pé, mostrando um grande ato de humildade, a se tornar igual a um escravo. Jesus está nos mostrando que a nossa base, a nossa estrutura, tá, nós temos que nos manter limpas. Porque se nós mantemos as nossas estruturas limpas, nós mesmos podemos nos lavar o resto. Não há necessidade de nada mais, de ninguém mais, tá? Fazer esse ato para nós. Nós podemos por nós mesmos.
E é muito importante isso. Onde estão as nossas bases? Eu falo direto no nosso caráter. É aquele lance, né? Pensamento, atos, hábitos, caráter. Essas são nossas bases de pensamentos, que nós jogamos nos atos, que se tornam hábitos e determinam o nosso caráter. Então, essas nossas bases pousa em cima do nosso caráter. Então, quando Jesus se propõe a lavar os nossos pés, está querendo o quê? Que a gente, nos tornemos virtuosos. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Ou vamos continuar? Jorge Simões, está calado? Então, vamos lá, Lisa. A abnegação, da dedicação, do devotamento, significa, né? O auxílio específico ao próximo. Né? E é isso que, por amor a nós, o mestre, né, deixou esse exemplo edificante, sinalizando para a gente. Eu não me lembro qual é a página, eu estava lendo o Mecanismo da Mediunidade, na Gênesis, na 12ª edição, lá eu gravei na 12ª edição. Eu ainda não tive assim, a oportunidade de pesquisar. É a mediunidade de Jesus. E ele veio realmente para deixar exemplos, abrir caminho, vamos dizer assim, né? Porque trata o Kardec, ou melhor, desculpa, o André Luiz, cita que, com relação às questões da mediunidade de cura, Jesus era médium de Deus, está lá escrito que disse o André, tá? Médium de Deus. E as pessoas interpretam, acham que Jesus foi um médium e ele de cura. E os espíritos que estão ao derredor seriam eles aqueles que o auxiliavam, né? Nós, sim, mas ele não. É produto dele. Lembremos, então, da mulher hemorroída. Eu estou só citando, né? Esse fato em relação a isso do Lalapés aí, que é uma alma abnegada, uma alma totalmente desprendida. Ele disse, há uma virtude de mim, há uma virtude. Ele sentiu que saiu algo dele. E o Pedro, mas Senhor, como é que eu vou saber? Esse montão de gente aqui. Pedro era bem objetivo e direto, né? Essa multidão aqui, eu lá sei lá quem te tocou, velho. Como é que eu vou saber? Então, porque a alma, né, bem, vamos dizer, sintonizada, afim com o benfeitor amigo, o Chico não era bem afim com o Emanuel, carne e unha. De repente, o Emanuel, aí o Chico mudava até a postura, com austeridade. É só isso, tá? A abnegação, a dedicação, o empenho. E aí a gente tem que acrescentar também, né, para os nossos tempos, a educação e a instrução. Ponto. Por aí. Tudo isso e mais alguma coisa, né? Oi? Tá picotando quem? É o Zé? Eu não ouvi ninguém, não. Não? Não está picotando, não, é que está com eco. Alguém está com um aparelho muito alto, alguma coisa assim. Está picotando, não. Eu estou ouvindo a minha voz, está retornando. É igual o Timaya, cadê o retorno? Pois é. Então vamos ver. Capítulo 26. Será celular ligado e ao mesmo tempo o computador? Não, tô não. O celular tá lá longe, lá no canto da mesa. A negação de Pedro, capítulo 26. O ato do Messias... esqueci de falar. Livro Boa Nova, tá? Livro Boa Nova, psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, vamos lá. 26. A negação de Pedro. O ato do Messias, que ano? O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador
não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E chegada a sua vez, obtemperou resoluto: nunca me lavareis os pés. Mestre, meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Olha só, ele pratica aí nesse momento, tá? Uma coisa muito normal em nós. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros. Uma censura. Né? No nosso dia a dia, nós, infelizmente, também temos esse ato. Ou seja, ele não está gostando, ele não está querendo levar a responsabilidade do ato dele sozinho. Está jogando um pouquinho para os outros também. Tá? Isso é uma coisa que nós, infelizmente, né, costumamos fazer muito. E né, está... Bom, vamos ver o que Jesus vai falar, que é a continuação desse assunto. Vamos lá. Em seguida a essas palavras, lançava à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Outra Simão, coisa, então, olha só, desprezo. Olhar de reprovação e desprezo. Além de censurar, agora muito bem, o que é que Jesus vai lhe responder? Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o auxílio, não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. O que Jesus fala para eles? Simão, você está tomando uma postura o quê? Querer ser superior, superioridade aos outros. Né? Não querer ser melhor que ninguém. Né? E teus irmãos em nenhuma circunstância da vida. Mesmo naquele momento, né, que realmente a pessoa pode se ver numa situação superior, digamos, evolutiva, mesmo de conhecimento, partindo para vários lances da nossa vida. Né? Estamos falando aqui sobre questão. Vamos entrar dentro da casa espírita. Eu adoro falar da casa espírita. A Elisa também, não sei porquê, ela adora falar de casa espírita. Né? Quando há um grande médium, começa errado aí, entre aspas, um grande médium. E essa pessoa se julga realmente um grande médium. Há um grande orador, e essa pessoa se julga um grande orador. Né? O que mais nós podemos falar? Então, há sempre um que se destaca. Um grande dirigente. Dirigente. Há um grupo. Palestrante. Não, orador, já falei, né? Então, há um grupo ali. Tá? E esse grupo tem facilitador de estudos. Peguei pesado agora. Então, veja Cuidado bem, com as suas palavras, cuidado com as suas palavras. Olha só. Então, veja bem, alguém ali tem um papel, uma missão a cumprir, tem um papel ali dentro daquele grupo. Tem algo que é a parte dele. Somente isso. Mas aí a pessoa começa a achar que está se destacando, aí vem essa questão aqui, quer ser melhor que os seus irmãos de apostolado. E passa a ter. Tá? Infelizmente, me coloco no meio, né? Tudo que o Jesus falou para trás, né? Reprovação, desprezo. Né? Alguém que fala alguma coisa, vai lá, o cara está fazendo uma oratória, alguém, poxa, faz uma pergunta, ninguém é obrigado a saber tudo. Sábio foi aquele que falou, né? Só sei que nada sei. Esse realmente deu uma resposta de um verdadeiro sábio. Então, há reprovação, né? Há o desprezo, e aí assim por várias coisas, porque é um sentimento de superioridade. Tá? É isso aí que é a questão do Pedro. Há mais algumas coisinhas que Jesus aqui vai falar, e o Humberto Campos vai nos trazer, mas o principal da queda de Pedro
Ele não admitiu que lavasse os pés dele. Poxa, lavar os pés, conforme o simbolismo que nós estamos aqui, né? Poxa, limpar, purificar as nossas escrituras. Né? Ficou, né? Fala, critica, né? Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste momento. Né? Depois olha a turma com olhar de reprovação e desprezo. Olha só o conjunto de coisas que Pedro está praticando devido ao quê? Se achar o quê? Superior. Fui eu que mais aprendi o evangelho, digamos que ele pensasse assim, não sei. Então eu tenho o direito de criticar, de reprovar, de censurar. Além de constranger os outros, né? Constranger os outros. Ele estava querendo ser mais real do que o rei, né? Ele estava querendo ser mais real do que o rei, pô. Exatamente. Tá? Então, aí que está o que Emmanuel fala na resposta lá, tá? Sobre as fragilidades humanas. E nós, infelizmente, né, como fala-se aí na rua, né, escorregamos na maionese. Nós gostamos disso. Né? Eu acho que ele estava agindo aí como na parábola do semeador, a semente que é lançada no espinheiro, né? Que aqui no Evangelho fala que a pessoa recebe os ensinamentos do Evangelho, assimila, mas fica ali abafado pelo dia a dia, pelas posições sociais, pelas imposições da vida atual e da realidade. Digamos que ele estava vivendo aquele momento entre a ritualidade atual, que era aquela coisa do comum, do escravo, do que serve, do preconceito desse, ele só pode fazer isso, aquele só pode fazer outra coisa, e você é o mestre, né? Você é o grande, nós que tínhamos que estar lavando seu pé, fazendo as coisas. Então, ali naquele momento, eu acho que ele esqueceu os princípios do Evangelho, né? Ele ficou meio abafado pelo espinheiro. É o que Jesus fala aqui para ele quando fala aqui: assevero-te quem sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Esse auxílio de Jesus realmente, depois da negação que nós lemos lá atrás, que ele chorou, ele mudou ali. Ali foi a grande mudança de Pedro, começou ali. Mas quem quer falar, Jorge? Seria mais um exemplo de humildade, porque ele sentia que já estava partindo. Seria mais um exemplo de humildade que ele deixaria para a humanidade, né? Exatamente. Seria mais um exemplo da humildade dele, do decorrer todo da vida dele, mais uma das últimas provas de humildade dele seria essa. Né? Alguém mais vai falar alguma coisa? Alguém? Então, veja bem. Primeiro, né? Vamos continuar. Agora, esse Humberto Campos também fica enchendo de coisinha, né? Vamos lá, o que é que vai falar agora? Esse cara é mau, hein? Ó, vamos lá. Bom, o antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz da sua generosidade quase infantil. Olha só, sua generosidade quase infantil. Ele já era um espírito já com um certo grau de conhecimento. Mas se lembra da que a gente antigamente brincava no estudo, quando falava que o índio gostava de comer a mandioca, caçar, até um dia que foi no McDonald's comer um Big Mac e uma Coca-Cola. Entendeu? Então, muitos de nós, aparentemente, ainda somos bons, somos generosos, dentro de uma infantilidade. Pedro estava nesse estágio. E nós também, espiritualmente. Aí eu falo, continua, Humberto. Alguém quer falar alguma coisa? Terminada a lição, e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia,
dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Jesus falando. Se a gente falou bando de fujão, já sei que vocês vão correr tudo. Né? Jesus falando de outra forma. Vamos lá. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Entendeu por que os discípulos também fugiram? Eles não estavam preparados ainda para dar o testemunho. Eles estavam preparados para aprender, conforme nós. Uhum. Ainda bem que nossos testemunhos não são, entre aspas, violentos. São mais light. Aqui, nós estamos ainda aprendendo. Aí volta, nós falamos até para o conselheiro. O conselheiro perguntou: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Viu? Entendeu aí, conselheiro? Volta esse assunto. Tá? Então, nós aqui estamos aprendendo. Ver que Jesus sabia que todo mundo ia todo mundo correr. Não é crime correr, porque ainda não está preparado para as provas maiores, as expiações. Né? O espírito tem que se fortalecer muito. Há um lance aí na rua que até que fala, né? Que eu já ouvi falar como é que é, né? O covarde. Como é que é, meu Deus? Esqueci, tem um ditado até que fala sobre isso, tipo assim: o covarde, né, é o que bate, forte é o que apanha, um negócio tipo assim, né? Porque aquele que está preparado e aguenta as pancadas da vida, sem reclamar, né, resignado, luta para sair disso, esse sim é o verdadeiro corajoso. O covarde só está preparado para bater. É mais ou menos isso um ditado que eu já ouvi, né? Então é isso aí. Oi? Forte não é aquele que agride, que discute. Forte é o mais educado. Aquele que perdoa a ofensa e o ofensor. Isso, esse é o forte. Ou há 2 semanas atrás, você falou que, aí comentando as questões, que muitos né, estão próximos a nós, ali, e se acovarda quando se coloca digamos assim, um trabalho em pauta. Você quis, acho que, se referenciar àquela assistência da campanha do Quilo aqui na Penha. Eu entendi por aquela linha de raciocínio. E muitos de nós, quando a situação fica bem aguda, a gente não recua. É a questão, tem um nome, eu estava com aqui na cabeça, mas se voltar eu até volto a comentar. Porque, lembrei, porque tem pessoas que assim, são organizadoras, líderes de grupo, e que implantam o trabalho, aí conta com o grupo. E nem todos, como você acabou aí de comentar, né, estão maduros o suficiente para tocar, vamos dizer assim, soltar a pipa. Vamos dizer, todo mundo solta a pipa, tá para no ar e tal. Aí o outro não gosta, quer dizer, não, eu não vou não. Não dá. Então, você tentando ser simbólico aí, tá? Mas, e aí não vai. Aí, agora o cidadão vai ficar reclamando, poxa vida, eu contava com fulano, eu achava que fulano ia fazer... Se o próprio Jesus reconheceu que os discípulos próximos a ele não estavam preparados, é isso aí. Volta lá o Pedro. Eu estou aqui, eu não fugi, eu não desisti. Superioridade. Quando a gente critica, é isso aí. É o momento exato que a gente tem que entender que a pessoa só consegue ser aquilo ali mesmo. Tem uma pergunta, acho que é a pergunta dos espíritos, porque Deus oferece ao general tarefa que ele sabe que não vai falhar, porque aquela tarefa é dele. Eu acho que é isso que está, a resposta. Né? Não sei se
Evangelho é do Livro dos Espíritos. Não, Kardec, quando o pessoal fala que Kardec falhar, seria Leon Denis. Não, Deus só dá mesmo a quem ele sabe a missão que não falha, né? Aí a gente vê o missionário do outro lado, por exemplo, o Gorbachev, né? Aquele da antiga União Soviética, chegou lá, todo mundo achava que aquele bloco socialista nunca ia se desfazer. Ele chegou lá, mexeu daqui, cutucou dali, ó, vai você para lá, vai você para cá, então acabou sem dar um tapa em alguém. Eu pensei Não nele estourou hoje. uma bomba. Não, hein? Eu pensei nele hoje. Não é isso? Eu pensei nele hoje em função desse negócio aí que a gente... Sabe por quê? Eu ouvi, não sei de quem, eu ouvi, eu não posso afirmar que ele reparou, o Júlio César, que o César, aquele que nós sabemos que é educação para tudo quanto é canto, mas era guerreiro. Depois veio com o Napoleão, e o Napoleão é a encarnação do Gorbachev. Eu ouvi falar, eu não estou afirmando, que não procede de mim, eu ouvi falar. E que Maria contava com ele para ele reparar o passado dele. E ele, sem dar um tiro, né? Eu falei assim, a gente precisava de um camarada desse no Brasil. Sem dar um tiro. Ter o carisma, é isso que eu estou me referindo, tá? Porque esse pessoal aí que, como você acabou de falar, que tem cultura, poxa, a gente está vendo que está tudo dentro da Constituição e os camaradas acham que está tudo errado. Fala que a Constituição tá... Eu nunca vi isso, né? Exato. O cara acusa, julga, enfim, sem entrar em questão política. É isso que eu... Então, esse pessoal, todo mundo obsedia. Esse povo está obsediado, está envolvido mesmo. Daqui a pouquinho vão dizer que o evangelho também está errado. Só falta isso. Só falta isso. Eu já estive pensando nisso, Elisa. Pois é. Pô, a Constituição foi feita uma Constituição nova, depois da abertura política. Exato. Nós vivemos anos negros, e as pessoas acham que está tudo errado, então daqui a pouquinho o evangelho está errado também. Mas, gente, olha só, o evangelho foi escrito há milênios, né? Há muitos anos. E não, as vírgulas foram mudadas um pouco, não? Só 2000 anos que foi pois escrito. Algumas coisas... olha, sinceramente, eu acho que a ideia, no geral, pode ser, mas as vírgulas, alguns pontos vírgulas, algumas coisas foram... Eu não sei se é porque eu vi o Nome da Rosa, não sei se vocês viram esse filme. As modificações que foram feitas, que a Igreja Católica fez pelos próprios interesses também. Quer dizer, eu fico assim meio... né? Você está com o Evangelho segundo o Espiritismo aí na mão, Elisa? Que eu não estou. Estou. Dá uma olhadinha na introdução aí, por favor. O Consuelo, o Nome da Rosa é um filme de ficção, tá? Pois é. Não, para você entender uma coisa, Consuelo, é importante você ler agora. O Evangelho foi dividido em 5 partes. É onde? É na introdução. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não estou com ele aqui na mão, não. É que às vezes eu lembro, mas às vezes eu não lembro, tá bom? É logo na introdução mesmo. Peraí. Explicação, prefácio, objetivo desta obra. Eu não chego na introdução. Aqui no... É no início. Peraí que eu passei. Meu Evangelho está lá no quarto, eu estou na sala. É até bom. O objetivo dessa obra? Não, o que é que fala aí? Podem dividir-se em 5 partes das matérias contidas no Evangelho. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Só aí, entendeu, Consuelo? Sim. Deu para entender? Entendi. A parte moral do Evangelho conseguiu chegar até nós
na atacada, porque eles não entendiam. Nós estamos aqui batendo cabeça para entender. Entendeu? Agora, as 4 primeiras outra parte reviraram, tiraram, mudaram, trocaram ponto, trocaram vírgula, porque eles entenderam, era coisa simples. A parte moral mesmo, que é o que, inclusive, vai falar logo depois que isso que a Elisa falou. A esta quinta parte é que o Evangelho segundo o Espiritismo se baseou, fez a sua base, fez o seu pé. Então, a gente vê esses filmes, Consuelo, conforme falou Elisa, isso é ficção. O Nome da Rosa, esse aí da... Código da Vinci. Código da Vinci. Tá? Como disse o Divaldo, o filme mentiroso. Mas a gente assiste que gosta. Eu também gostei, mas é um filme mentiroso. Tá? Isso são palavras do Divaldo, não é minha não, tá? Eu até ri quando o Divaldo falou, eu falei para o Divaldo falar isso, né? Então, são ficções. As pessoas querem, em nome do novo, da novidade, procurar algo, entendeu? Que não existe para... Né? É o nome do novo, digamos assim, né? Que nós gostamos muito do novo. Bom, vamos continuar o estudo? Alguém quer falar então mais uma forma do mal é uma forma do mal a atacar Jesus, seria isso também? Também. Só que o mal não entendeu o Evangelho. Foi nossa sorte. Aí a parte da moral ficou inalterada. Tá? Mas também não devemos pensar assim, né? Tudo tem sua hora. Chegou a hora agora de começar essa compreensão. Mahatma Gandhi disse, do Evangelho, pode destruir tudo, mas se ficar o moral aí... O Sermão do Monte, só isso que o Gandhi fala. Só o Sermão do Monte é suficiente. A humanidade estará salva. Palavras do Gandhi. Se tudo for rasgado, tudo queimado, deixa o Sermão do Monte que a humanidade estará salva. Ele não era cristão, não. Ele era hindu. Mas respeitava o cristianismo, que ele, com os olhos dele de espírito, viu que a gente ainda não consegue ver. É isso aí. Vamos lá? Ou querem falar mais alguma coisa? Podemos? Podemos? Tá, então vamos lá. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí, que Elias, sejais... essa página, o Humberto Campos estava meio... Vamos lá. Tem alguém falando aí? Quer falar? Alguém? Não, é o eco. Não. Cadê o eco lá, mano? Então vamos lá. Antes, porém, eu quero deixar um novo mandamento. Isso é muito importante. Nós conhecemos as leis mosaicas. São 643. 365 não e 243 sim. 248 sim. Tá? São as leis mosaicas. Dentro disso aí existe 10 mandamentos. Se diferem do resto. Mandamentos. Está bem claro. Tá? Não são leis normais, são mandamentos. Durante a estada de Jesus entre nós, para o testar, o pergunta o tempo todo: qual o maior mandamento? E ele fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, porém, quero deixar-lhes um novo mandamento. Veja bem o que é o novo mandamento dele. Ele não está falando... Ele está resumindo todos os mandamentos, porque não está falando em amar a Deus nem a si mesmo. O que é que ele está falando ali? Amarmos uns aos outros como eu vos tenho amado. É o suficiente. Será que Jesus não amava a Deus porque ele falou isso? Não amava a si mesmo? Então, o suficiente para nós é seguir esse novo mandamento. Se nós conseguirmos seguir esse novo mandamento, nós vamos chegar aos outros mandamentos com facilidade. Vamos chegar ao nosso objetivo com facilidade. Tá? Alguém comenta alguma coisa?
Então vamos lá, Elisa. Agora o que ele vai falar agora é forte. Concordo aí, Elisa. Esqueci. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Ele ataca tudo que nós estamos falando até agora. Superioridade no mundo. Demonstração de poderes, seja espirituais ou materiais. Não é isso? Pela veste que envergueis na vida, ou seja, eu sou doutor, eu sou cientista, eu sou magistrado, eu sou... Né? É por isso que ele quer que os de seus discípulos, ou seja, seus seguidores, sejam conhecidos, os cristãos sejam conhecidos. Pelo simples, pela simplicidade, né? Pela revelação do amor que ele deixou para a gente. E isso aí, tudo isso faz parte do contexto de negação de Pedro, onde nós estamos juntos. E Pedro também é meio André Luiz. Quer ver o que vai acontecer agora? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar mais uma coisa para você, Frânio. Jesus andou sobre as águas? Hein? Jesus Isso foi um estudo muito anterior. O simbolismo de andar sobre as águas são o quê? São as nossas emoções. Tá? E Jesus já não tinha as nossas emoções. Jesus é sentimento puro. Está muito além de emoções. Então, Jesus caminhou entre as águas, caminhou entre nossas emoções. Materialmente, pode ter andado, porque a gente vê lá na Índia, lá, os caras fazendo um monte de coisa lá, né, que eles se exercitam pleno aquilo a vida inteira e conseguem fazer. E o próprio, um que combateu muito Kardec, e Kardec gostava dele, daí esse espírito Kardec elogiava ele, se chama Daniel Douglas Home. Já ouviu falar? Não. D. Home. Reencarnado entre nós, como Divaldo Pereira Franco, tá? D. Home, tá? Era um escocês, grande médico, que foi viajar ao mundo, se casou com a filha do Kizar. E ele tinha uma mania. Sabe qual era a mania dele? Nas exibições que ele fazia de sua mediunidade de efeitos físicos, ele costumava, em algum lugar, levitar, sair pela rua, assim, de uma janela e entrar pela outra. No prédio, saía pela rua, saía da janela e entrava pela outra. Se D. Home fez isso, né, Jesus pode ter caminhado sobre as águas materialmente. Mas o simbolismo, o que realmente nós devemos realmente aprender com isso é isso. Jesus caminha sobre nossas emoções. Pedro fala, Senhor, deixa-me caminhar contigo. Ele vem a Pedro, ele estende a mão. O que é que acontece com Pedro? Dá um passo, sempre Pedro, né? E afunda. Porque Pedro o quê? Pedro está aí, dentro das emoções. Vive nas emoções. E Pedro só vai partir, você pensa, sentimento a partir né, do momento, né, que o mestre parte, ele se reúne de novo, aí ele começa a botar em prática tudo que ele aprendeu. Ele vai se tornar sentimento até o final da sua encarnação. Mas Pedro é nós. Olha nós afundando nas nossas emoções aí. É isso? Mostrando... Hã? Mostrando para a gente que Jesus já tinha disciplinado as suas emoções. Nosso problema é que nós não temos as emoções disciplinadas. Eu acho que é por isso que Emmanuel falava para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Porque as emoções indisciplinadas, acontece isso tudo aí que a gente está falando até agora, né? É por aí. Então, a gente tem que disciplinar as nossas emoções. Pensar 2 vezes, pegar a água da paciência, botar na boca e contar até 10. Entendeu? E a gente não faz isso. Né? Pisou no nosso calo, já era. Entendeu? Aí o que dói, aconteceu, né? Aconteceu com... Mas você não acha que a gente também tem muito medo interior? Medo, às vezes, sem saber do que, mas tem muito medo também. Eu acho que atrapalha muito, né? Essa entrega. Disciplina.
Disciplina as nossas emoções, o medo. Nós temos que disciplinar o medo. Quando existe uma palavra chamada projeção. Tá? Quando nós nos antipatizamos com alguém, quando nós não gostamos do ato que alguém pratique, nós não praticamos mais aquilo. E nós nos aborrecemos com os Lázaros da vida que surgem em nossos caminhos. Aí a psicologia fala, olha, isso é uma projeção. Se você está vendo algo em alguém e analisa friamente, na boa, sem muito, né? Tá? Você que eu falo eu, tá? Se você vê isso, analisa friamente numa boa, sem as emoções, as paixões serem dominantes dessa crítica, análise, seja o que for, tá tudo bem. Mas a partir do momento que você realmente se incomoda, tá? É simplesmente uma projeção, porque aquilo é uma ferida que está em nós e ainda não está curada. Nós não fazemos isso nesta encarnação, mas com certeza em reencarnações passadas fizemos igual ou pior. E como isso nós estamos tentando consertar e ainda não curamos essa ferida, tá? Como disse a dona Laura lá no nosso lar, a ferida cicatrizou, mas a pele ainda é muito fina. Qualquer arranhão rasga de novo a ferida. É o nosso caso. Isso aí, é aí o que acontece. Aí nascem os medos. Tá? Dentro disso que nós julgamos, que criticamos, que analisamos, que nos incomoda, tá? Daí parte, essas projeções, parte os medos. E isso realmente nos atrapalha muito. E ainda está dentro de nós. Está em fase também, porque Jesus fala aqui um pouquinho antes, né? Ainda não está preparado senão para aprender. Nós estamos no aprendizado, para justamente curar também esses medos, esses fantasmas que estão conosco, nos acompanhando há milênios. Tá? Tem algum fantasma contigo, Consuelo? Um monte. Comigo eu ando com um baú cheio deles, e um baú logo, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa mais? Fala uma besteirinha aqui. Pedro era pescador que não sabia nadar. Hein? Pedro, uma besteira. Pescador que não sabia nadar. Pescador que não sabia nadar, né? É isso aí. Não, realmente eu não tinha pensado nisso, não. Um pescador que não sabe nadar vai morrer afogado. Qualquer balanço do mar, o cara vai embora. É isso aí, gente. Por quê? É nada de mais emotivo. Pedro arranca a orelha do cara, Pedro quer bater em todo mundo. É Pedro, gente. É Pedro. É a Fran, etc. Né? André Luiz, é todo mundo. Né? E não sabemos nadar. A gente se afoga realmente nas emoções. E firme nas paixões, né? É isso aí. Falar chegando de verdade, Jorge. Por isso que eu falei que ele era semente lançada no espinheiro, que nascia, mas estava ficando abafado pelos espinhos, que são as emoções da vida cotidiana. Bom, vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, senhor, para onde ides? Olha só, a pretensão de Pedro. Tá? E lembra de Luiz, né? Quer ir junto. Pedro quer ir junto com Jesus. Tá? Tipo assim, você vai e não vai me levar? Eu não sou preferido? Pedro, é o medo de todas. É o medo de ficar sozinho. É o medo de ficar É o medo de ficar sozinho. Não, mas não é o que fala antes daquela que ele fala na página anterior sobre a questão da generosidade infantil. Quase infantil. É isso aí. Tá vendo a coisa acontecer, sabe de todas as profecias, está vendo o fato se consumar, mas
o Emmanuel fala lá atrás, naquela pergunta 320, né? Em vigilância e na despreocupação da realidade espiritual. Em vigilância e despreocupação da realidade espiritual. Não é isso? Bom, vamos lá? O Vamos ler só mais palavras. O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava sua curiosidade, e redarguiu: ainda não se encontras preparado para me seguir? O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Jesus viu que o investimento dele ia vingar, que a semente ia eclodir. Jesus que acredita nele. Assim como acredita em cada um de nós. Nós ainda não estamos preparados ainda para segui-lo. Nós já estamos, né? Na hora certa, nós vamos ter, né, os nossos momentos de testemunho, etc. Tá? Então, o que eu gostei também foi a sua curiosidade, a curiosidade de Pedro. Parece André Luiz, né? Curioso. Aí, a sua curiosidade. Então, gente, já passou da hora e nós paramos no meio da página, né? Eu gostei do temperamento irrequieto. Somos nós, né? Então, na realidade, nós não sabemos mesmo para onde nós vamos. Essa é a grande realidade. Né? Nós estamos, né? Agora, a gente está começando a se... como é que fala? Nós sabemos quais são as nossas prioridades, a que se destina a nossa passagem no planeta. Até então, quer dizer, o nosso temperamento também irrequieto tem muito a ver com isso. Novas paisagens estão surgindo para a gente, espirituais. Né? Se alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa assim, bem infantil mesmo. Mas sabe, que está começando hoje. Eu estava pensando hoje aqui sozinha, assim, quando a gente fala assim, vou botar na mão de Jesus, deixa que ele sabe o que ele faz, né? Tá bom. Aí eu fiquei pensando como se eu fosse uma formiguinha, né? Porque uma formiguinha dentro do universo, do planeta. Estou pensando só no planeta Terra. Afrânio, Jesus sabe quem eu sou. Eu sou tão pequenininha, eu sou só uma formiguinha, né? Porque, entende? O negócio é sempre delegado, como a delegada Nossa Senhora delega a Celina, né? Doutor Bezerra, e assim vai. Ele realmente sabe quem eu sou. Jesus é outro plano. Não é o plano de Maria, não é o plano de Celina e do doutor Bezerra. Nenhuma ovelha minha se perderá. É uma resposta dele. Não é isso? E como ele está altamente ligado com o Pai, não cai uma folha sem que o Pai o saiba. Todos os fios do teu cabelo estão contados. Então, Jesus, no livro da Gênesis, né, faz uma comparação do espírito e o corpo. Tá? Nós podemos colocar Jesus como todo um corpo e nós, suas células. Tá? Como nós estamos inseridos no hálito divino, no pensamento de Deus, né? Jesus também já está, de acordo com o que a gente aprende aí, um nível bem elevado, que a essa parte, Deus compreende o absoluto. Jesus, como relativo, é essa parte que compreende a ele, tá? Ele sabe de todos nós, de um por um. O pastor conhece todas as suas ovelhas. Ele também fala isso no seu evangelho. Então, não pense. Tudo que nós fazemos, nós pensamos, tudo está sendo visto. Não só pela questão mais próxima a nós. Pelo nosso anjo de guarda, que a gente pensa que anjo de guarda é aquele cara que vai tomar conta da gente. Não. Anjo de guarda é alguém, o espírito também é elevadíssimo. Geralmente, o anjo de guarda é anjo de guarda de milhões ou bilhões de almas. Olha só o que é um anjo de guarda. Tá no livro Entre a Terra e o Céu, isso aí. A Clarence explica isso para o André Luiz. Tá? O que é um anjo de guarda?
E Jesus está muito além de anjo de guarda. Então ele sabe sim, Consuelo. Então você toma cuidado, Consuelo, que ele está te vendo. Abre teu olho, hein? Ele está só anotando. Consuelo. Eu nem anoto mais. Ele fala, isso você não anotando, que eu já sei que esse aí não vou anotar nada desse aí, não. Já sei de onde vem e para onde vai. Olha só que problema meu. Tá tudo conectado. Oi? Afrânio, eu sugiro que a gente comece semana que vem no Aproxima-se a Hora do Meu Derradeiro Testemunho. O que você acha? Na próxima... Na Afrânio, vou desligar, hein? Não? Falou, Zé, pode desligar. Valeu.